Vou começar a gravar a partir daqui, que daí eu já... Eu vou pegar o slide aqui, eu volto um pouquinho só para a gente... Então, existem várias considerações aqui, né, do que eu mostrei para vocês, mas o importante, não precisam se prender naquilo, tá? Se preocupar em querer definir isso, que isso eu não vou cobrar. O que vai ser importante para a gente aqui é entender isso, né, esses processos, porque todos esses tipos aqui que vai se desmembrar, isso não é importante para a gente, tá? É só para vocês conseguirem compor isso. Então, cinesia, ó, Henrique, não sei se você viu esse aqui, cinesia, movimentos do animal não são orientados com respeito à direção da fonte de estímulo, ou seja, o animal simplesmente ele tem um sensor no corpo que vai fazer com que, na ausência desse estímulo benéfico, que vai depender de espécie por espécie, ele fica mais lento, para ele poder ficar nesse ambiente. Se há uma falta desse estímulo, ele começa a se movimentar. E vai parar quando ele chegar no ambiente em que tem esse estímulo, tá? Então, ele precisa entrar no ambiente, tá? Diferente da taxia, em que estímulos contínuos e eles são especialmente orientados na direção desse estímulo, tá? Então, o que a gente viu também na aula passada? Vou passar isso aqui que a gente já viu, tá? Então, a gente viu alguns aspectos da orientação e algo muito importante da orientação aqui é a locomoção em linha reta, né? Isso é muito importante, né? Então, além das taxias, a gente tem o tropismo e o tatismo. Tropismo é mais para a planta, tatismo tem a ver com a forma como ele vai se locomover sempre em linha reta, tá? Que no caso dos vertebrados, a gente vai usar o labirinto, né, no nosso ouvido. Os peixes têm a linha lateral também, mas que esses animais mais simples acabam usando esses processos. Uma coisa importante é que o animal não é robô. Mesmo que seja muito simples e que esteja gravado com ele, ele possui um processo de adaptação que faz com que ele vá se locomover nesse ambiente, tá? Bom, então, a parte de hoje. Navegação e retorno. Navegação tem a ver com as aves, ou com as aves não, né? Com os animais que migram. Tem borboletas, gafanhotos, né? Isso ela é bem confusa, assim, ela é muito estudada, a gente tem muitos estudos com relação ao processo de migração. Ela é incrível, porque envolve aspectos internos que a gente não tem bem associados aos aspectos externos. O que ficou gravado? Ficou gravado que em determinadas épocas do ano, aquele ambiente era impróprio para ele se reproduzir, porque ele era muito frio, não tinha recursos, enfim. E eles, então, se deslocavam daquele local de origem para um outro ambiente, para lá, naquele ambiente, eles terem recursos, se reproduzirem e depois ele volta para casa. Eu não estou falando daqui até ali na esquina, eu estou falando de quilômetros e quilômetros, né? Então, eu estou falando de borboletas, monarcas, que saem do Canadá, atravessam todos os Estados Unidos e vão se reproduzir no México. É muita coisa. Eu estou falando de gafanhotos que atravessam a África inteira e alguns deles até atravessam o Oceano Atlântico e vêm parar aqui na América do Sul. Então, eu estou falando de aves que saem lá do Canadá e vão se reproduzir lá no sul da América do Sul, né? E a gente não entende muito bem que referenciais eles usam. E no meio científico, o que a gente não entende muito bem, a gente fala que são ondas eletromagnéticas, né? Que é um processo que a gente sabe que existe, mas que a gente não compreende muito bem. O fato é que esses bichos que vão migrar, eles nunca migraram, né? Então, porque os pais se reproduziram lá, mas esses bebês nasceram na casa deles e eles nunca passaram por esse caminho. E um belo dia, eles olham para o céu e falam, está na hora de ir. Ir para onde? Não sei. E ele vai, né? Existem várias hipóteses, posição das estrelas, as ondas eletromagnéticas, a temperatura, enfim. Vários referenciais externos que despertam nele essa vontade de ir e eles vão. E depois eles voltam, né?
A gente tem, parecido com a navegação, a gente tem o retorno, mas o retorno ele é mais fácil da gente entender, porque o retorno ele volta para algum lugar. Então a gente pode até imaginar que ficou gravado, né? Houve uma forma de se gravou aquele ambiente, ele voltou. Então, um exemplo, salmão, ele sai do rio onde ele nasceu, ali no laguinho, no riozinho onde ele nasceu, riachozinho onde ele nasceu, desce a correnteza, vai para o mar, passa ali anos, digo anos, tem bicho que passa, tartaruga, por exemplo, passa muitos anos, né? 5, 6, 7 anos, passeando pelo mar, de repente, no momento da reprodução, eles decidem voltar para o lugar de origem. Por quê? Há uma lei, né? Se eu nasci ali e eu sobrevivi até hoje, então ali eu tenho recursos e meios favoráveis para ter os meus filhos. E aí ele volta, né? Volta. Peixe é incrível, né? Porque ele cria aquele fenômeno, né? Que ele é a piracema, em que eles vão nadando contra a correnteza, porque para ir para o mar, para o rio, é muito mais difícil, né? A gente tem lugares onde tem usinas, até em Itaipu, em que os bichos se jogavam na turbina, eles criaram agora um corredor lateral para o bicho subir. E eles voltam mesmo, e eles voltam para casa. A grande pergunta é como que eles sabem onde que é a casa deles, né? Tem gente que diz assim, porque ele lembra a memória do lugar. Só que 4, 5 anos o ambiente não está mais o mesmo. E se ele chegar lá, tiver uma indústria ali do lado daquele rio, como que ele conseguiu lembrar cheiro, características da água ou do ambiente se mudou tanto, né? As tartarugas verdes, por exemplo, é mais incrível ainda, né? Porque são muitos anos e ela volta para aquela praia. E eu até vi um vídeo uma vez de uma tartaruga que entrou na praia de Boa Viagem, que é uma praia ali de Recife, que é muito pequenininha, uma quantidade de areia muito pequena, assim, lotada de gente. E ela saiu do mar e começou a passar no meio das pessoas, até que ela encontrasse um lugar para poder botar, e botou ali. Porque para ela ali era o melhor lugar. Por isso que hoje o projeto Tamar, ele faz o quê? Ele pega esses ovos e leva para uma praia que eles esperam que essa praia esteja preservada daqui 5, 10, 20 anos, que permita com que essas tartarugas voltem, essas que nasceram ali, para esse lugar mais seguro, né? Aí o pessoal diz, né, algumas pesquisas, é a posição a posição das estrelas, mas hoje a gente sabe que o céu, com a poluição e com essa quantidade de luz toda, é difícil a gente ver estrela. Opa. Olha o que aconteceu. Caí aqui. Nossa, levei um tombão agora. Tá todo mundo aí? Caíram também ou fui só eu? Alô? Oi, caíram também ou fui só eu? Caímos também, prof. Nossa, levei um tombão aqui, Jesus. Ralei até o joelho, prof. Tô até doída agora, meu caneco. Tá zoando de mim, né, Henrique? Você caiu também, né? Deixa eu ver quem que tá aí. Ó, o Henrique ficou zoando? Não, o Henrique tá aí. Beleza, vamos voltar lá. Então, Professora, mas a gente sabe hoje, até agora com esse isolamento social, existem várias fotos aéreas mostrando como que tá limpo, não sei, dê uma reparada, olhem para o céu à noite, como a gente enxerga mais estrelas, né? Então, antes a gente via estrela, pirilampos, e hoje a gente não tem mais isso, né? Por conta da poluição. Como que elas iriam enxergar isso para voltar para o lugar, né? Então, é algo ainda muito incompreensível, totalmente incompreensível para a gente tem várias hipóteses, mas o fato é que eles voltam.
O bicho mais intrigante é o pombo, né? Porque o pombo, ele volta para casa também no processo que a gente não entende muito. Eu não tô falando desse pombo da Rui Barbosa, tá? Esse pombo é um pombo domesticado, então ele perdeu esses referenciais.